Meus irmãos, boa noite. Graça e paz do Senhor seja sobre todos nós. Com muita alegria que retorno a esta igreja quando tenho oportunidade para tal, às vezes nas férias, e poder rever pessoas queridas e amadas. Como o pastor Antônio disse, durante os anos de 2002 e 2004, trabalhei na congregação de Santa Inês com o pastor Marcos Nolasco, e posso rever muitas pessoas queridas aqui, principalmente o Mário, que era de lá, que me acolhia com tanto carinho, mas a Bia. Muito bom rever pessoas queridas aqui. E sou grato a Deus por essa igreja, porque foi desta igreja que Deus me concedeu uma das joias mais raras, a Natália, minha esposa. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para meditarmos na palavra do Senhor. Em Mateus capítulo 26, Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículos 36 a 46. Mateus, capítulo 26, versículos 36 a 46. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Meus irmãos, quando nós firmamos o propósito de virmos à casa do Senhor, nós nos reunimos como igreja e pedimos e propomos no nosso coração louvar, adorar, bendizer o nome do Senhor. Agora, uma coisa é certa: cada um, quando entrou aqui, entrou com sua particularidade de vida, de situações corriqueiras, às vezes de sofrimento também. Porque a palavra diz que todos nós sofreremos nessa vida. Mas devemos ter bom ânimo, porque o Senhor está conosco. Que a palavra do nosso Deus sirva para edificação e consolo de nossas vidas nessa noite. E vamos orar para que tal aconteça, para que o Espírito aplique em nós, em nossa mente, em nosso coração. Possamos sair daqui, dessa noite, edificados pela palavra do Senhor. Pai querido, tua palavra diz que o Senhor sonda e conhece os nossos corações, nosso pensamento. O Senhor conhece o nosso interior. De forma, Pai, que o Senhor sabe, ó Deus, o que cada um tem vivenciado. Ó Deus, quando nós nos calamos nesse momento, diante da autoridade da tua palavra, nós clamamos ao Senhor que pelo teu Espírito o Senhor fale conosco. O Senhor nos edifique, o Senhor nos console, o Senhor nos exorte, o Senhor nos propõe, ó Pai, um caminhar diferente de vida, para que no nosso viver possamos cada dia mais
nos parecermos com Cristo Jesus, sermos perfeitos como Ele o é. Por isso, ó Deus, usa a minha vida, tem misericórdia de nós, a tua igreja que se encontra reunida aqui, e que possamos, ó Pai, beber, ó Deus, da fonte do Senhor nessa noite, que é a tua palavra. É o que nós clamamos, em nome de Jesus. Amém. Essa passagem, irmãos, é de uma preciosidade muito grande para mim, porque o Senhor a usou para falar muito ao meu coração, diante de um momento de muita angústia, enquanto acompanhava e aconselhava um casal, que com poucos meses de casados, vivenciava tão grande crise. Que sofrimento! Como foi triste entrar um dia no lar desse casal, 00:30, e ver a casa toda bagunçada. A mulher jogada na cama, aos prantos, o marido inconformado, triste. Meus irmãos, como nós somos fracos, como nós somos pequenos. Como diz Quelina, às vezes nós acordamos e achamos que o dia vai ser tão bom. E o hino diz assim, cuidado, vigie e ora, porque um temporal o seu coração pode abrigar. Mas essa palavra, esse texto, essa porção do Evangelho do Senhor, nos traz um significado muito importante nessa noite. E eu queria trazer 3 significados do Getsêmani para nós, para a nossa reflexão na exposição da palavra do Senhor. Antes de nós chegarmos a estes significados tais, é importante ressaltarmos, irmãos, que Jesus estava aqui vivenciando seus últimos momentos com seus discípulos, seus últimos momentos de vida. Se você voltar ao contexto anterior, você vai ver que essa noite de quinta-feira, para nós, para os judeus, era a noite de sexta-feira, foi uma noite muito pesada, muitos acontecimentos. Você vê aqui o traidor sendo indicado, ao mesmo tempo o plano sendo traçado contra o Senhor. Você vê Jesus se entristecendo porque aquele era o último momento de ceia com os seus discípulos. Você vê Pedro sendo avisado do que estava para acontecer, e ao mesmo tempo aquele sentimento no coração de Pedro, o seguinte, olha, se for para morrer, estamos juntos, não vou deixar o Senhor por nada. E Jesus sabendo tudo o que iria acontecer, tanto com ele, quanto Pedro, quanto seus discípulos, e ele vai ao Getsêmani. Getsêmani, meus irmãos, significa prensa de azeite em hebraico, local onde se prensa o azeite. Getsêmani. Jesus gostava muito de ir nesse lugar, provavelmente um local privado, uma propriedade de alguém que conhecia a Jesus, Jesus o conhecia, e que provavelmente sempre emprestava, para que lá ele estivesse orando, para que lá ele tivesse um momento mais restrito, mais pessoal, mais íntimo, com seus discípulos, ou às vezes com seu próprio pai. Ficava a leste de Jerusalém, no Monte das Oliveiras, aquele lugar onde as azeitonas eram prensadas e esmagadas. Nessa noite de quinta-feira, era também um local onde Jesus seria prensado e esmagado. Um local com um formato de quadrilátero, medindo cerca de 50 metros de superfície, rodeado por um muro. E após Jesus fazer sua oração sacerdotal, ele prosseguiu o seu caminho, descendo o vale de Cedron, naquela noite de lua cheia, como foi esse final de semana, num caminho estreito, na parte daqueles muros de Jerusalém, e o sopé dos montes das oliveiras. Jesus passa por uma pequena ponte, sobre um pequeno rio, e adentra ali aquele olival no jardim do Getsêmani. E é interessante que ele deixa os seus discípulos, 8, mas na entrada,
e ele chama 3 para irem mais adiante com ele: Pedro, João e Tiago. Os mesmos que estiveram no monte da transfiguração, agora estão ali com o mestre. Por quê? Por que chamar aqueles 3? A palavra nos mostra que Jesus era homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas situações. Ele tinha amigos chegados, e ele queria compartilhar aquele momento tão difícil com estes seus amigos. Vamos orar comigo? Vamos partilhar dessa situação comigo, amigos íntimos, amigos leais, que de certa forma vão se tornar testemunhas da agonia, da aflição, como eu disse anteriormente, do Jesus sendo prensado, esmagado naquela prensa de azeite no Getsêmani. Agonias intensas que ele passa naquele local. O primeiro significado do Getsêmani para nós, nessa noite, que temos que entender, é que no Getsêmani, meus irmãos, Jesus experimenta a agonia e a angústia por causa do meu pecado, do seu pecado. Jesus está vivenciando algo não resultante de sua própria vida, de suas escolhas. Apesar que ele fez parte nesse plano de Deus, ele sujeitou esse plano, mas o plano veio de Deus para nos resgatar. Jesus não está sendo ali prensado por causa dos seus pecados, não. É por causa do meu pecado, do seu pecado, dos nossos pecados. É porque ele fez uma escolha de morrer por nós, como o texto que nós lemos aqui no início do culto, de levar sobre si o castigo que nos traria a paz, que nos trouxe a paz, e que pode trazer a paz do Senhor, se você ainda não a tem nessa noite. Percebam, irmãos, temos traição de Judas, o conhecimento da traição de seus próprios discípulos, de Pedro, amigo íntimo, do povo que o havia aclamado, que corria atrás dele, que ele havia abençoado, curado, libertado. É conhecimento tal que poderia deixar Jesus triste, mas não o suficiente para deixá-lo em peso de morte. Essa porção da palavra do Senhor, essa história retratada de Jesus ali no Getsêmani, você encontra aqui em Mateus, em Marcos, também em Lucas. Depois, com calma, você pode ler em casa esses 3 textos, e você vai ver que cada um vai acrescentando detalhes. É interessante que Jesus começa a entristecer-se. Segundo outro apóstolo, vai dizer o seguinte: ele estava sendo tomado de pavor, de angústias em sua alma. E ele chega a dizer o seguinte: olha, eu estou triste até a morte. Com certeza, meus irmãos, naquele momento, o peso da maldição, da cruz, dos nossos pecados, da nossa culpa, do castigo que nos traz a paz, estava sendo colocado sobre ele. Jesus, ele sofre a humilhação desde quando ele se encarnou. O processo de humilhação dele começa desde quando ele se propõe a encarnar, despir-se de sua glória. Mas isso foi crescendo, crescendo, até que ele chega aqui neste ponto máximo, onde o seu interior começa a travar consigo mesmo angústias profundas, que lhe geram uma sensação de morte. Porque ele estava sendo, meus irmãos, submerso na maldição de estar sobre o peso da ira de Deus. Quem pode suportar o peso da ira de Deus? Nós nunca experimentamos isso, meus irmãos.
Mas toda a ira de Deus, como Paulo diz lá na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 18, que revela do céu com toda impiedade e injustiça própria do ser humano, estava naquele momento sobre ele, a partir daquele momento sobre ele. A cruz começa ali. E essa consciência da maldição, do peso da ira de Deus, só o abandonará quando ele disser, tetelestai, está consumado. Como Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Por isso, ele chama os seus amigos, os seus discípulos, os seus queridos, para que pudessem orar com ele. E ele se afastando, diz o texto que ele se prostra, de joelhos, de boca no chão, e clama, Pai, Abba, meu querido Pai, se possível, passe de mim este cálice. Se você estudar, meu querido irmão, ao longo do Antigo Testamento, a palavra cálice, ela representa às vezes morte, juízo, mas aqui em específico representa, como eu disse, a ira de Deus. Jesus estava naquele momento aterrorizado, angustiado, em agonia, com a perspectiva de suportar essa ira que ele nunca conheceu. O abandono que ele iria enfrentar na cruz. Hoje estávamos conversando em família sobre questão de criação. Estão tirando aí a palmada. Mas quem é mais antigo sabe que nos tempos passados, em algumas famílias, bastava o pai arregalar o olho e o filho tremia nas bases. Porque sabia de sua culpa, sabia do seu erro. Meus irmãos, Jesus nunca experimentou isso. Ele é santo, ele é perfeito, ele é o próprio Deus. E ele estava para experimentar, não apenas o arregalar do olho do Pai, mas o peso de sua mão, da sua ira, da sua cólera, que cabia a cada um de nós. No Getsêmani, Jesus experimenta agonia e angústia por causa de nosso pecado. Por isso ele diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, todavia, seja feita a tua vontade. É interessante, meus irmãos, quando ele diz isso, Charles Spurgeon, citando Pressença, ele diz o seguinte: ao longo da história nós temos duas situações, dois homens, dois momentos e dois desejos. Um diz, faça-se a minha vontade e não a tua, o que transformou o paraíso num deserto, Adão. Aqui nós estamos vendo agora outro homem dizendo, faça-se a tua vontade, ó Pai, e não a minha. Jesus estava transformando o deserto em paraíso, fazendo Getsêmani a porta do céu. Outro significado que o Getsêmani tem para nós, irmãos, é que no Getsêmani Jesus experimenta o consolo de Deus para um propósito eterno. No Getsêmani Jesus experimenta o consolo de Deus para um propósito eterno. Como eu disse, é de se notar com atenção, com carinho, Jesus levando aqueles discípulos para um momento tão particular. Sabe por quê? Porque na maior parte dos seus momentos com o Pai, em oração, ele o fazia sozinho. Mas naquele dia, em específico, ele queria os seus amados, os seus amigos por perto. Ele demonstrava ali a sua humanidade, evidente através da amizade, na necessidade de ter alguém por perto, para o ajudarem, para o apoiarem, para o acompanharem naquele momento tão difícil.
Só quando você analisa o versículo 39, o versículo 42 e o versículo 44, que são os momentos em que ele ora, e o momento que sucede a isso, em que ele volta para os seus amigos, por 3 vezes o que ele viu foi a fragilidade humana e a incapacidade que o homem tem de suprir as necessidades mais profundas de outro alguém. É por isso que o profeta Jeremias, tomado por Deus, diz para o povo de Israel o seguinte: maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. É claro, meus irmãos, que Jeremias não queria dizer com isso, usando aqui a palavra de Deus, que era encarnada através das suas palavras, que nós não possamos confiar em alguém ou ter amigos. Amigos são importantes, são essenciais. A palavra do Senhor diz que quem tem amigo tem tesouro. É raro encontrar, mas é bom ter. O próprio Cristo esteve numa situação mais íntima, mais próxima, em 3 discípulos: Pedro, João e Tiago. Mas, irmãos, Pedro, João e Tiago não puderam consolar, acalentar ou trazer paz ao coração de Cristo, nem deles mesmos. Então o que Jeremias quer dizer é o seguinte: cuidado em quem você coloca a sua esperança. Cuidado em quem você coloca a sua fonte de satisfação, de prazer, de alegria, porque só há um que o pode fazer, e é Deus. Por isso é comparado: aquele que confia no homem é como a árvore plantada num deserto, sozinha não verá o bem vir, mas aquele que confia em Deus e o seu coração nele espera, será como uma árvore plantada junto a correntes de água, e vai dar fruto independente da situação. É interessante, se você voltar para o versículo 33, o contexto anterior, imediato, Pedro diz ao Senhor o seguinte: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Olha o que Pedro diz para Jesus. Jesus diz: Pedro, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aí Pedro retruca: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus volta, após os seus momentos de oração, e ele se dirige a Pedro, no versículo 40, todos dormindo. Pedro, então quer dizer que nem 1 hora pudestes vós vigiar comigo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É como se Jesus dissesse a Pedro o seguinte: Pedro, olha a situação que nós estamos vivenciando, olha a sua situação. Justamente você que disse que estava pronto para morrer por mim, já demonstra que não é capaz nem mesmo de me ajudar a carregar o fardo que eu estou vivenciando em oração. Vigia então, Pedro, porque coisas piores estão a suceder, e coisas piores você fará. Estão percebendo, meus irmãos? Jesus estava plenamente confiado não nos seus discípulos, não nos seus amigos, mas no seu Pai. Eis a razão dele orar. E se você comparar o teor das orações, você vai ver que na primeira oração ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Ele vai aos discípulos. Quando ele retoma para poder conversar com o Pai ali, orar, ele diz o seguinte: Pai, já que não é possível, ele muda o teor da oração. Ele toma consciência do que estava para acontecer.
não é possível passar esse cálice, seja feita a tua vontade. E na terceira vez, ele repete o mesmo conteúdo da segunda vez. É interessante, meus irmãos, que Mark Lloyd Jones, ele cita uma frase muito interessante no seu livro Avivamento, a respeito do que o Espírito pode fazer conosco. Pois no único momento em que Deus se encontra conosco, Ele pode fazer muito mais do que aquilo que homens em anos não conseguiram fazer. Basta apenas um momento para que Deus se encontre conosco, para que Ele possa fazer além do que aquilo que homens em muito tempo não fizeram. Por isso Paulo diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória. Então naquele momento ali, Jesus estava entregando o seu coração, através da oração ao Pai, buscando nele o consolo. Por isso quando você abre lá em Lucas, capítulo 22, versículo 43, diz que um anjo do Senhor vem e consola a Cristo, como fora lá no deserto, enquanto ele estava sendo tentado e provado, no início do seu ministério. Deus, Ele consolou a Cristo Jesus. E o último significado do Getsemane para nós, é que no Getsemane Jesus experimenta ser tomado de todo o poder do alto, que lhe capacita a cumprir o seu propósito. Veja, irmãos, ali no jardim, Jesus experimenta agonia e angústia por causa do nosso pecado. Ali no jardim de Getsemane, ele experimenta o consolo de Deus para um propósito eterno. E ele experimenta também o poder que vem do alto, para lhe capacitar a cumprir esse propósito eterno. Ou seja, Jesus ali, naquele momento, se esvazia de tal forma que se coloca ao inteiro dispor da vontade de Deus, por crer que a vontade do Pai era boa, perfeita e agradável. Por isso ele diz, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Se você, durante a semana, quiser, leia Tiago capítulo 4. Tiago escrevendo à igreja de Cristo que, em pouco tempo de vida, já experimentando tanta crise e perseguição e luta, começam a ter problemas uns com os outros. Os ricos explorando os pobres, irmãos brigando com outros irmãos. E aí Tiago vai dizer o seguinte, olha, de onde procedem as guerras? As lutas, as disputas que existem entre vós, senão nos prazeres que militam na vossa carne. Meus irmãos, o problema que eu e você enfrentamos no dia a dia tem nome. O problema se chama eu. Se chama a nossa vontade. Um coração que, como de Adão e Eva, prefere fazer a própria vontade do que a de Deus. É por isso que Cristo, Ele como representante agora de uma nova raça, de uma nova humanidade resgatada, transformada, Ele cumpre a vontade de Deus. Ele é perfeito. Ele agrada ao Pai. Se você olhar Jesus ao longo do seu ministério, constantemente Ele vai dizer o seguinte, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou, porque a minha comida e minha bebida é fazer a vontade do Pai. Meus irmãos, tudo que nós vivenciamos, que nos gera dificuldade, tristeza, angústia, em sua maior parte se chama, porque eu mereço ser feliz, eu não preciso passar por isso, porque fulano não fez o que eu queria, porque o meu marido não me agradou, não me respeitou, porque minha esposa não cuidou de mim, não me amparou, não foi minha auxiliadora, porque meu pai não fez isso. Tudo gira em torno do eu.
Mas Jesus diz: olha, não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. E isso, meus irmãos, nós precisamos entender com o próprio Cristo, porque isso é essencial para a vida e manutenção da igreja, daqueles que tomam o nome de Deus na face da terra. Quando nós nos atentamos para a aflição, para a dor, para a angústia, para o lançar sem terra de boca no chão, e mais, se você abrir lá em Lucas capítulo 22, versículo 44, Lucas é o único que registra que a agonia de Jesus era tal, que o seu suor se tornou como gotas de sangue. Aqui, meus irmãos, nós vamos ter duas linhas de interpretação. Uma que vai dizer que a sua aflição era tão grande, que ele suava tanto, que o seu suor pingava, como quem está ferido e o sangue vai pingando. Eu prefiro a outra versão, a outra interpretação. Jesus realmente, ele vai suar gotas com aspecto de sangue. E por que Lucas descreve isso? Porque ele era médico. Você pode pesquisar na internet, existe uma situação que é chamada de hematidrose. Hematidrose. O que é isso? Uma pessoa numa situação de desespero, de angústia, de pavor intenso, pode desenvolver essa síndrome, ou essa situação, em que há uma mistura de sangue com suor. Por quê? Porque há um rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas, onde o suor anexa-se ao sangue, formando o que é chamado hematidrose. Lucas tem um porquê em registrar isso. Porque só ele registra isso. E porque nós temos isso na palavra do Senhor. É porque muitas vezes, meus irmãos, o pastor Antônio deve saber disso, qualquer pastor sabe disso. Às vezes nós vamos aconselhar pessoas, vamos acudir pessoas que estão sofrendo, que estão padecendo, e geralmente as pessoas dizem o seguinte: pastor, porque o senhor não sabe o que eu estou sofrendo. Porque o senhor não tem noção da situação que eu vivencio. Porque você não conhece a minha dor. É claro, meus irmãos, a nossa dor, ela é particular. O nosso sofrimento, ele é particular. Cada um traz consigo pensamentos, emoções, preconceitos, uma história de vida. A minha história de vida nunca vai ser igual à sua. A minha dor nunca vai ser igual à sua. Mas agora você tomar essa sua particularidade para poder fazer o seu sofrimento se tornar em um tamanho tão grande que não tem recurso para ele, isso é pecado. Sabe por quê? Porque nós nunca vamos vivenciar o que Cristo vivenciou. Se você gosta muito de dizer, olha, porque ninguém sabe o que eu estou passando, Jesus sabe muito mais. Aquele canto que nós cantamos, eu nunca saberei o preço do meu pecado na cruz. Em inglês dá para a gente ter uma noção maior do que o autor queria dizer. O conhecer ali é experimentar. Nós sabemos pela palavra do Senhor que nos relata como foi o seu sofrimento. Mas agora sentir na pele o que ele sentiu, o que ele sofreu, o que ele suportou, a ira de Deus nós nunca teremos que vivenciá-la. E ele foi tomado de poder do alto, para ser capacitado a cumprir o seu propósito. Ele lutou com todas as forças para não buscar a sua própria vontade. Ele se esvaziou completamente das suas necessidades para se adequar à vontade do Pai. Tanto que se você abrir sua Bíblia lá em Romanos capítulo 5, versículos 18 a 19, diz o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação,
Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Jesus Cristo satisfez a vontade do Pai. E naquele momento, em seu sacrifício substitutivo, Ele se colocou em meu lugar, no seu lugar. É por isso que Ele tem autoridade para dizer o seguinte: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa promessa, meus irmãos, ela não é vã, ela não é utópica, ela é real. Se nós aprendermos de Cristo, nós conheceremos o que é o verdadeiro descanso, o que é o verdadeiro sábado. Quais as aplicações do Getsemane para nós? Primeiro, se existe alguém que se identifica conosco, que sabe o que é padecer, é o nosso Mestre Cristo Jesus. Se você abrir sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, o autor dessa carta diz o seguinte: olha, porque nós temos um sumo sacerdote que ele se identifica conosco, ele sabe o que é padecer. Então veja, Jesus conhece o seu sofrimento, ele sabe o que você está sentindo, ele sofreu muito mais do que você, e ele quer trocar o jugo com você, ele quer te dar um jugo que é leve, porque ele já levou esse jugo pesado que você insiste em carregar. Em segundo lugar, nós temos a promessa, meus irmãos, da presença constante do consolo de Deus através do seu Espírito. Para os próprios discípulos, Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo 16 e versículo 26, que ele precisava ir, ele precisava voltar para o Pai, porque ele e o Pai enviariam um Espírito, o Consolador. E estes mesmos apóstolos, covardes, estes mesmos apóstolos frágeis, pecadores, quando tomados do consolo do Espírito, são capazes de estarem na prisão, sendo açoitados, e mesmo assim, abrirem suas bocas, os seus lábios, professarem louvores ao nome do Senhor. Nós temos essa promessa, é para mim e para você. E por último lugar, meus irmãos, nós temos também a promessa do poder que vem do alto, como veio sobre Cristo Jesus, porque o mesmo Espírito que estava sobre Ele, está sobre nós, e Ele nos capacita a vencer. É por isso que a palavra diz que em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores, porque até mesmo o nosso sofrer, até mesmo aquilo que intentam contra nós, até mesmo as artimanhas de homens, que são maquinadas para o nosso mal, a palavra do Senhor nos diz que todas as coisas cooperarão para o nosso bem, para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que foram chamados para fazerem parte dessa grande família. E se você abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, você vai ver Paulo exortando a igreja, o seguinte aspecto: olha, irmãos, não nos sobreveio tentação que não fosse humana. O que você vivencia, outra pessoa vivencia. O que você passa é comum a outro homem. Agora o Senhor, Ele não vai te dar algo que você não possa suportar, diz Paulo. Pelo contrário, juntamente com a tentação, com a provação, com a dificuldade, com o sofrimento, Ele proverá juntamente o livramento, de sorte que possais suportar. Esse é o significado de Getsemane para nós, meus irmãos. Então não sei como você está nessa noite aqui, qual luta você tem vivenciado. O que você precisa é de Cristo Jesus. O que você precisa é que Cristo seja Senhor sobre a sua vida. É o que foi necessário para Pedro, converter-se ao Senhor. Só quando ele se quebrantou, só quando ele se humilhou, só quando ele se entregou totalmente na dependência de Jesus Cristo de Nazaré, Pedro se tornou quem ele foi,
homem cheio de intrepidez, homem cheio de vigor, de força para confessar o nome do Senhor. E que nós possamos ser assim. Todos nós vamos sofrer, todos nós vamos passar por aflições na vida, uns mais, outros menos, nós não sabemos o porquê. Nós sabemos que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, e mais, temos a promessa de que Cristo venceu o mundo e suas aflições, por isso nós podemos ter bom ânimo. Vamos orar, meus irmãos, para que nós possamos sair daqui, tendo nosso ânimo nessa noite renovado, recobrado, para que possamos continuar lutando as nossas lutas, sentindo as nossas dores, caso seja necessário, mas entendendo que o Senhor está conosco, que Ele nos capacita, que Ele nos consola, e que nós podemos fazer o nome dEle grande, glorificado, através daquilo que nós passamos. Vamos orar. Senhor Deus, quão frágil é o nosso coração, quantas lutas, quantas lágrimas nós vivenciamos, às vezes momentos que parecem, ó Deus, ser um eterno deserto. Nós queremos lançar sobre o Senhor, nessa noite, toda a nossa ansiedade, toda a nossa dor, as nossas lágrimas. Queremos colocar, ó Pai, a nossa confiança em Cristo Jesus, que venceu a morte, que enfrentou a tua ira, que pagou o escrito de dívida que era contra nós, e que tem nos dado a vitória. Que possamos, ó Deus, recobrar o nosso ânimo nessa noite, que possamos sair daqui, ó Deus, com disposição para, custe o que custar, obedecermos a tua palavra, entendendo, ó Deus, que a tua vontade sobre nós, ela sempre será boa, perfeita e agradável. Não nos deixa, ó Pai, em meio ao sofrimento, a apelarmos para a nossa própria vontade, ou para fazermos como nos dita a mídia, que precisamos viver em prol da nossa felicidade, pois a nossa felicidade está no Senhor, e nós queremos vivenciar isso. A tua palavra diz que na tua presença, ó Deus, a plenitude de alegria. Nos faça voltar para casa, tendo essa sensação, essa paz que excede todo entendimento, que é capaz de guardar a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções, que ela nos acompanhe, e que possamos ter uma semana de vitória, onde o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, através das nossas lágrimas, através do nosso comportamento, através da nossa família, através das nossas escolhas, pois que desejemos a cada dia escolher fazer a tua vontade e não a nossa. É o que nós clamamos, é o que nós buscamos em nome de Jesus. Amém.